muito bom estar com vocês nesse culto de celebração ao nosso Deus. Estamos na 4ª semana da nossa campanha Juntos para que Muitos Creiam. Se você está hoje pela primeira vez, saiba que nós decidimos separar as 7 semanas desse mês de maio, de junho, para juntos compartilharmos aquilo que a Bíblia nos diz, nos ensina a respeito de relacionamentos, como vivermos em comunidade. Porque a grande verdade é que Deus nos fez de uma forma que necessitamos de relacionamentos. Então, nessas semanas estamos estudando, aprendendo valores, princípios da palavra de Deus para aprimorarmos o nosso relacionamento como família, como pessoa, como comunidade, como igreja. E não só isso, também queremos que a nossa cidade, a nossa vizinhança seja impactada com a realidade de um Deus que nos chamou para mudar a nossa vida. E hoje nosso texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Você aí no interior do seu informativo, você tem até o texto bem grande, que diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Deus está dizendo que eu e você precisamos nos exortar. Exortar é uma admoestação, exortar é você aconselhar, exortar é você ministrar, edificar-se uns aos outros. É isso que Deus quer. Deus quer que todos nós nos tornamos semelhantes ao seu Filho Jesus. O padrão, o paradigma de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é um homem, não é uma mulher, não é um dogma, não é um santo, não, é Jesus. A Bíblia diz que Deus deu o seu unigênito Filho, o único Filho. Mas depois que ele morreu, ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos outros filhos. Então o projeto de Deus não é a nossa felicidade. Muitos se frustram, por quê? Porque todo mundo quer procurar a felicidade. Mas o projeto de Deus é nos levar a nos tornarmos semelhantes a Jesus. E se teve alguém que foi feliz, se teve alguém que encontrou o sentido da sua vida, foi Jesus Cristo. Muitas vezes ele afirmou isso categoricamente: para isso eu vim, esse é o princípio, essa é a razão por qual eu estou aqui. Eu sou isso, eu sou aquilo, dizia Jesus. Porque ele tinha consciência. Mas a gente sabe que Jesus, muitos momentos, passou por dificuldades. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida do seu Filho para nos ensinar, a mim e a você, que precisamos andar nesse caminho. Por isso, Deus quer que eu e você desenvolvamos o nosso caráter e cresçamos. Gente, existe uma crise muito grande hoje em dia, nos nossos dias, de caráter. Nós olhamos para a classe política do nosso país e dizemos: são tudo um mau caráter, não tem caráter. Nós olhamos às vezes para as pessoas que nos nossos relacionamentos e dizemos: que dificuldade tremenda. Mas de que forma se forma o caráter? A grande verdade é que eu e você temos uma dificuldade de entender que caráter é forjado sob pressão. Ninguém consegue ter o seu caráter aprovado se não estiver debaixo de um processo de pressão. Porque, como já falamos aqui dias atrás, existe em mim e em você uma tendência, uma natureza a pendermos para o que é ruim, para sermos mau caráter. E para podermos ser, Deus está querendo que eu e você desenvolvamos a nossa vida, cresçamos à semelhança de Jesus. E o mais interessante é que, para que isso aconteça, ele bota umas pessoinhas junto com a gente. Ele bota um monte de gente do nosso lado. Ele quer que a gente caminhe juntos. Então, gente, Deus quer que você cresça, Deus quer que eu cresça. Eu cresci bastante no tamanho, mas no caráter ainda tenho muita coisa para crescer, para melhorar a cada dia. Todos nós estamos em desenvolvimento. Mas isso acontece quando caminhamos juntos. Você tem que ajudar outras pessoas a crescer. Você precisa ser ajudado a crescer. A Bíblia nos ensina que nós não crescemos sozinhos. Coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. Você precisa de outras pessoas na sua vida para se tornar semelhantes a Jesus. Eu queria que vocês prestassem atenção num videozinho aí que o nosso ministério fez, de comunicação fez, e eu gostaria de, depois nós vamos estar continuando então, compartilhar alguns princípios de Deus. Toca a ficha.
Esse é João. João é um cara normal. Ele até tem amigos, mas é tudo superficial. Um dia, João foi na igreja. Ele ficou admirado com tanta gente espalhada por todo lado. Foi um dia, 2, 3 e gostou. Foi um mês, 2 e por ali ficou. João entregou a vida para Jesus, teve um encontro com Deus e nasceu de novo. Mas no meio de tanta gente, alguém disse para o João que para crescer na fé, não dá para ser só mais um na multidão. João conheceu um grupo de crescimento, comeu bolo, pipoca e tomou chimarrão. O melhor de tudo é que agora, João ganhou amigos mais chegados que um irmão. Logo ele percebeu que todos precisamos de modelos para amadurecer, que a vida é muito curta para aprender tudo só com experiências próprias. João hoje é discipulado e cresce com irmãos ao seu lado. Agora ele mesmo já aprendeu que, além de ser acompanhado, João deve estar pronto para ser modelo para os outros. Porque ninguém nasceu para ser sozinho, e crescer com Deus será sempre o melhor caminho. Alguns dos talentos que Deus tem dado aos nossos meninos e nossas meninas. E como disse o David, talvez Deus tenha lhe dado um talento. Não enterre o seu talento, use para glorificar o nome do Senhor. Meus queridos, a Bíblia diz que nós precisamos crescermos e incentivarmos outras pessoas a crescer. De que forma fizemos isso? A primeira forma é através de nossas afirmações do valor pessoal das outras pessoas. Escreva aí na sua folha. Através de nossas afirmações do valor pessoal dos outros. A grande verdade é que todos nós estamos buscando uma palavra de afirmação. Todos nós queremos receber afirmação. As pessoas hoje em dia estão fazendo de tudo para se sentirem valorizadas. E quando eu e você afirmamos o valor de outra pessoa, nós estamos fazendo o que Jesus fazia. De outra forma, nós estamos demonstrando amor. Então, uma forma de demonstrar amor é quando eu e você afirmamos o valor que as pessoas têm. Quando nós demonstramos aquilo que está intrínseco à natureza de Deus, representada, criada, refletida na vida de todas as pessoas. Mas de uma forma prática, como nós podemos fazer isso? Através da nossa aceitação. Escrevam, a Bíblia diz em Romanos 15, o verso 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Gente, vamos ser honestos. Cristo nos aceitou e a gente não estava nem aí para Ele. Pelo contrário, nós não éramos nem dignos. Mas Ele olhou para nós e não nos menosprezou. Agora vamos ser honestos. É muito fácil para mim e para você menosprezarmos outras pessoas. Você já percebeu que existe em nós uma tendência de que se eu estou tendo um dia difícil, se o meu dia não foi legal, eu vou infernizar o dia dos outros tudo. O que a sua esposa, o que os seus filhos, o que o seu marido, o que as pessoas que estão em casa têm a ver que se você teve um dia ruim no trabalho? Mas a nossa tendência é que se nós estamos tendo um dia difícil, nós achamos que todo mundo vai ter um dia difícil também, porque afinal de contas eu tive um dia difícil. Temos uma tendência muito grande a menosprezar as pessoas. Por quê?
Porque nós vivemos em um mundo onde existe muito menosprezo. Essa é verdade. Existe uma tendência cultural em diminuir as outras pessoas. Nós somos incentivados pela nossa cultura a compararmos as pessoas. Nós temos uma tendência grande a compararmos, a avaliarmos tudo. Já falei disso aqui semana passada. Comparamos os pais, comparamos os amigos, comparamos os talentos, comparamos o dinheiro, comparamos a roupa, comparamos tudo. E no momento em que eu e você temos a capacidade de comparar, quase que automaticamente vem o menosprezo. Nós temos uma tendência grande de projetar os nossos pontos fortes sobre outras pessoas. Quando você projeta os seus pontos fortes, você está projetando para dizer que aquela pessoa não é como você, ela não atinge os seus padrões, então ela é uma cidadã de segunda categoria e você pode olhar para cima. Um exemplo: se você é uma pessoa extremamente pontual, se você é uma pessoa extremamente séria em relação aos seus compromissos, você nunca chega atrasado. Quando você olha para uma pessoa que está sempre atrasada, sempre correndo, e quando ela chega na reunião do grupo atrasado, ou ela chega no culto atrasado, você olha assim e diz... Você faz questão de olhar e dizer assim: está tu prejudicando todo mundo aqui, estamos te vendo. Temos uma tendência muito grande. Por quê? Porque quando a gente projeta o nosso ponto forte sobre outras pessoas, isso nos faz nos sentir bem. A grande verdade não é a pessoa que se atrasa, é que nós queremos nos sentir bem. Nós não queremos nos sentir assim melhores, superiores. Porque quando eu menosprezo alguém, parece que eu sou melhor e parece que os meus pontos fracos, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas não aparecem. Porque é fácil salientar o ponto ruim, o ponto fraco de outras pessoas. A coisa mais fácil, eu quero dizer para você, pare e pense. Talvez você aqui já veio de alguns relacionamentos, talvez você veio de alguma família, talvez você já veio até de uma outra igreja, talvez você até está pensando em sair dessa igreja. A nossa tendência quase sempre é olharmos, nos apegarmos aos pontos fracos. Porque isso valoriza-nos. E daí a gente tem razão para fazer o que está fazendo. Daí a gente tem razão para pensar o que está pensando. Daí a gente tem razão para agir do jeito que estamos agindo. Porque essa pessoa está num nível, está abaixo daquilo que nós pensamos. E isso nos faz sentir bem. Gente, tem que ter muita bala na agulha, precisa ter muito caráter para você, em determinada situação, você sair de um relacionamento que você até pouco tempo atrás estava amando perdidamente, para agora você não começar a fuzilar essa pessoa. Tem que ter muito caráter para você andar com uma pessoa e essa pessoa pisar na bola com você e você depois não ter que menosprezá-la, salientando tudo aquilo que na intimidade você sabia. Para isso fazer com que você se sinta bem pelo que você sofreu. Então nós precisamos entender que essa tendência nos faz nos sentir melhor, mas isso está errado. O modo certo de eu e você nos sentirmos melhor é valorizarmos as pessoas, afirmarmos as pessoas. A Bíblia diz em Romanos 14, verso 10, por que você despreza o seu irmão? A Bíblia está perguntando, por que você despreza o seu irmão? Por que você menospreza? Por que você olha para ele dessa forma? Pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. A questão é, quem sou eu? A questão é, quem é você para desprezar qualquer outro cristão, qualquer outra pessoa? Quem somos nós? A grande verdade é que Deus nos valoriza, a mim e a você e a todas as pessoas, e pelo contrário, Ele está constantemente nos afirmando, Ele está mostrando o nosso valor. Então quem sou eu para menosprezar alguém?
Quem sou eu para rebaixar alguém? Quem sou eu para fazer com que os pontos fracos dela se salientem? Quem faz isso, diz a Bíblia, é o diabo. A Bíblia chama um dos nomes do diabo é acusador. E sempre que eu e você perdemos o nosso tempo rebaixando alguém, rebaixando outras pessoas, menosprezando outras pessoas, nós estamos trabalhando com o bicho. Você é sócio do bicho, você é funcionário do bicho? Pare e pense. Tem muita gente trabalhando com bicho. Por quê? Porque essa é a verdade. Existe alguém no seu grupo de crescimento que você teve dificuldade para aceitar? Que ele é muito, muito estranhozinho? Lembrou dele aí agora? Não vai olhar para ele agora, né? Por favor. A grande verdade é que Deus quer usar você na vida do grupo de crescimento, na vida do seu relacionamento, para ajudar as pessoas a crescer. Nós precisamos ajudar-nos uns aos outros. Essa é a verdade. O fato de eu e de você termos dificuldades em aceitar outras pessoas significa que nós somos diferentes. E por sermos diferentes, isso significa que nós podemos nos ajudar a crescer mutuamente. E quando eu entendo e compreendo isso, eu começo a entender que Deus nos fez diferentes, justamente para isso, para que nós possamos juntos crescermos. Então as diferenças precisam ser valorizadas, porque Deus quer que a nossa singularidade seja afirmada. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, o verso 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A Bíblia está dizendo que Deus nos fez com uma singularidade única. Uns falam de mais, outros falam de menos. Outros, quando chegam, todo mundo nota. Outros, quando chegam, a gente nem viu que chegou. Deus nos deu características e nós precisamos aprender a valorizarmos isso. Eu não estou falando de defeito de caráter. Eu não estou falando aqui no sentido de você concordar com erro, com falcatrua. Eu estou falando aqui em nós crescermos à semelhança de Cristo. De que forma eu sei que eu estou aceitando uma pessoa de fato? De que forma que eu posso ter certeza de que eu estou aceitando, afirmando essa pessoa? No momento em que eu não quero mais que ela seja como eu. No momento em que eu não quero projetar nela a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de fazer as coisas. Porque enquanto eu estiver projetando e insistindo para que a pessoa seja como eu, que você insista que a pessoa seja como você ainda não aceitou. Por isso o objetivo dos nossos grupos de crescimento, o alvo da sua família ou de qualquer outro grupo que você participe, é justamente esse. Não é moldar as pessoas para que todo mundo seja um Gilbertinho da vida. Gilbertinho não, um Gilbertão. Mas a grande verdade é que Deus quer que nós juntos nos tornamos aquilo que somos em Cristo, sendo diferentes. Essa é a grande verdade. Deus quer que você ajude as pessoas a reconhecerem a sua singularidade em Deus. Deus nos chamou para isso. Por isso eu pergunto para você uma coisa. Qual foi a última vez que você dedicou um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia, do seu esforço em um relacionamento aonde você disse: Tia, você é bom nisso. Você já notou como você é bom nisso? Existem pais que querem que os seus filhos tenham a mesma profissão que ele, os mesmos gostos que ele. Existem pessoas que só conseguem enxergar a sua realidade. Qual foi a última vez que você olhou para alguém e disse assim: realmente você é bom nisso? Você afirmou o valor dessa pessoa? A tendência nossa é quase sempre só nos apegarmos naquilo que nós consideramos pontos fracos. Então Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos, através da aceitação, precisamos afirmar o valor das pessoas, mostrando aceitação. Mas não apenas aceitação. A gente percebe que quando você dá atenção, porque a grande verdade é que eu posso aceitar as pessoas, mas não dar menor pitaco para essas pessoas.
Eu digo, eu te aceito, mas fica fora da minha vida. Eu até acho que tu é o cara que está sempre atrasado, mas some da minha frente, eu não quero viver contigo. Então nós precisamos dar atenção. Gálatas 6,10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esse é um dos maiores benefícios de você fazer parte da família da igreja, da família da fé. Você recebe uma atenção especial. Deus diz que uma forma de demonstrar aceitação é quando você dá atenção. Eu não sei se você já percebeu que isso é um princípio geral para a nossa vida. Tudo aquilo que você dedica atenção, ele cresce, ele multiplica. Se você cuidar do seu jardim, das suas flores, você der atenção, as flores vão crescer. Se você der atenção aos seus filhos, eles vão crescer de forma saudável, tanto fisicamente, emocionalmente, psicologicamente falando. Se você olhar para o seu casamento com atenção, você investir no seu casamento, o seu casamento vai crescer. Então a Bíblia está dizendo que quando eu e você estabelecemos o princípio de darmos atenção a alguma coisa, ela vai crescer. Isso só não funciona para quem está ficando careca que nem eu. O David vive dando atenção para o cabelo dele e não adianta nada. Está cada vez mais careca. Tem uns que estão rindo aí, mas já faz tempo que estão careca. Qual é o maior presente que você pode dar para alguém? A sua atenção. Você sabia que você pode valorizar uma pessoa apenas olhando ela diretamente nos seus olhos? Quando você conversa com alguém, você para e olha fixamente nos seus olhos. Existem filhos que nunca olham nos olhos dos pais. Existem pais que nunca olham nos olhos dos filhos. Quando você fala com alguém e não olha nos seus olhos, você está dizendo que o que ela está dizendo não importa para você. Agora, quando você olha para essas pessoas nos olhos, enquanto ela fala com você, você a olha, fita nos seus olhos, você está dizendo, o que você está me dizendo é importante, e automaticamente, se o que você diz é importante, você é importante para mim. Então, gente, nós precisamos não apenas aceitarmos as pessoas, mas sim darmos atenção a elas. Deus presta atenção em nós. Eu falei da brincadeira do cabelo, mas a Bíblia chega a dizer que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Deus quer saber se eu estou careca ou não estou careca? Não. O que Deus está querendo dizer é a forma como Ele cuida de mim. Porque todo dia Deus está contando 6.705, 6.704. Porque eu estou perdendo cabelo todo dia, Ele está dizendo, eu sei. Então, quando eu e você temos atenção, nós estamos verdadeiramente demonstrando aceitação. Existem muitas pessoas, muitos homens principalmente, que às vezes dizem, eu não sei o que a minha esposa quer, não falta nada para ela. Muitas vezes aconselhei maridos que diziam, os armários estão cheios, pastor, vai lá em casa, não falta nada, ela tem tudo o que quer. Muitos pais acham que se botar os seus filhos nas melhores escolas, nos melhores cursinhos, cercar os filhos de curso de inglês, de judô, de blá, 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 blá. Mas o maior presente que você pode fazer é atenção. O que a esposa quer é você, o que o esposo quer é você, o que os filhos querem são os pais, o que os pais querem são os filhos. É a atenção. Quando você concentra a sua atenção nos seus filhos, nas pessoas, você está dizendo, você é importante para mim. É isso que Deus está dizendo, que não apenas nós precisamos aceitar, mas dedicarmos atenção. Uma das maneiras que a gente percebe quando as pessoas começam a ficar frios, distantes, elas não se importam mais, não dão mais atenção a algumas determinadas coisas. Você sabia que o Brasil é o segundo país no mundo que gasta mais tempo na internet, em tempo online? Em média, eu não sei como é que está agora, mas até um tempo atrás, a média era de 5 horas por dia que o brasileiro ficava plugado, conectado na internet. Gente, 5 horas por dia são 90 dias por ano. 90 dias por ano que as pessoas estão na frente de um computador. A novela, você já notou que a Rede Globo mudou agora a sua filosofia? Agora é novela de manhã, de tarde, de noite, o dia todo, acabou com tudo.
As pessoas ficam mais tempo reparando, assistindo novela do que investindo, dando atenção nos seus relacionamentos. E você já notou alguma coisa? Qual foi a novela que você já assistiu, que você se lembra, que eles na novela assistiam novela? Não. Vocês já viram alguma novela que as pessoas na novela assistiam novela? Vocês sabem por que eles não assistem novela na novela? Porque não ia ter novela. Você imagina todos os atores com todos aqueles dilemas sentados numa sala, jantando com um prato na mão. Você diz, mas que chatice isso. Mas você está na sua casa, sentado com um prato na mão, assistindo os cabras fazendo uma mentirinha. E você parou, uau. Gente, nós damos tanto. Tem gente que sabe, eu não sei, eu estou desatualizado das novelas, mas tem gente que sabe a vida do fulano, do Bertano, todas as crises que vai ter, e ela não sabe quem é o amigo do filho dela. O pai não sabe nem o nome da escola que o filho estuda. Precisamos entender que a aceitação passa por dar atenção. Você tem a tendência de negligenciar as pessoas? Você tem a tendência de não tomar muito conhecimento? Você tem a tendência de ser superficial? E, gente, a grande verdade é que isso acontece com as pessoas que estão mais próximas da gente. Por isso eu desafio você nessa semana a você fazer tudo, aproveitar todas as oportunidades que você tiver para demonstrar a sua atenção de uma forma especial às pessoas que te cercam. Eu vou dizer uma coisa aqui que vocês me interpretem bem. Às vezes algumas pessoas, alguns de vocês marcam um horário para falar comigo, e a grande verdade é que hoje eu não conheço todas as pessoas que são membros da igreja, não sei o nome de todo mundo. E às vezes as pessoas estão ali falando comigo, e daí eu estou olhando nos olhos. E daí eu estou olhando nos olhos, e eu olho assim, ela tem os olhos azuis, os olhos verdes claros. Estou olhando, e eu nunca tinha reparado, tio. Nunca tinha visto. Quando você presta atenção, você começa a perceber a beleza, você começa assim, como tem traços bonitos, como tem traços másculos, como tem traços... está machucado, está ferido, como está carregada, como está cansada, como está abatido, porque você está dando atenção. Então essa semana busque, faça, aproveite todas as oportunidades. Então nós podemos demonstrar aceitação dando a nossa atenção, mas não somente isso, demonstrando a nossa afeição. E quando eu estou falando de afeição, demonstrando a nossa afeição, eu estou falando de contato físico. Gente, a ciência já mostrou que se os nossos filhos, se as crianças não forem afagadas, abraçadas, se elas não receberem toque físico e ficarem muito tempo longe disso, elas vão crescer com dificuldades. Essa é a grande verdade. Elas não vão se desenvolver. Por isso nós precisamos aprender a demonstrar afeição com toque. Um toque físico, com um abraço, com um beijo. As universidades já demonstraram que os adultos precisam de 8 a 10 contatos físicos, abraço, aperto de mão. É preciso que haja uma interação, isso faz bem. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, muito triste, mas muitos já confidenciaram para mim que a única manifestação de afeto que elas têm durante a semana é na igreja. O único abraço que elas receberam, o único beijo, a única atenção foi na igreja quando vem no culto. Porque em casa o marido não chega perto, a esposa não chega perto, os filhos não chegam perto, o pai não chega perto. Então nós precisamos entender que nós precisamos demonstrar aceitação, e isso passa por afeição. Por isso, eu vou pedir que você fique de pé aí. Você vai se espreguiçar um pouco assim, ó. E agora você vai dar um abraço, não na sua esposa, nem no seu esposo que está do seu lado, mas vai dar um abraço numa outra pessoa. Pode abraçar. Isso. É uma pessoa só, tá, gente?
Tá bom, gente, pode sentar, pode sentar. A grande verdade, depois de uma dessa, talvez você vai me dizer assim, nunca mais vou nessa igreja. Oxi. Ou talvez você vai dizer assim, semana que vem eu vou sentar do lado de uma pessoa bem bonita. Ah, Jesus. Gente, a Bíblia diz em Romanos 12, verso 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Gente, nós somos uma família na fé, nós somos uma família feliz e amiga que segue a Jesus Cristo. Nós fizemos parte da família de Deus. E quando você ama outras pessoas da família, você precisa demonstrar isso. Isso precisa ser demonstrado em afeição, em atenção, em aceitação. Não é suficiente apenas falar. A mesma coisa lá no seu grupo de crescimento, a mesma coisa lá na sua casa. Qualquer coisa que sirva de estímulo, qualquer coisa que sirva para mostrar que realmente você o ama, se importa. Eu digo a vocês que muitos filhos confidenciaram um pastor, o meu pai nunca me abraçou. O meu pai só chegava perto de mim quando era para dar uma carraspana, mas o meu pai nunca me beijou, o meu pai parecia que tinha vergonha de mim. Essa é a grande verdade. Então nós precisamos entender que não basta apenas falar, você precisa entender que as pessoas, nós precisamos de contato, abraço. E não apenas isto, demonstrando a apreciação. O que é apreciação? Pegando o contraditório, o antônimo, depreciação. Quando o seu carro é comprado, você tira ele da loja e ele já é depreciado. Ele perde o valor. Apreciação é quando você valoriza alguém, você aumenta o valor dela. Muitas esposas têm um marido que são um Zé Ruela. Por quê? Porque elas não o valorizam. Gente, se você todos os dias, em vez de estar apreciando o seu marido, você o deprecia. Maridos que depreciam a sua esposa, pais que depreciam seus filhos, o resultado é que o valor vai baixando. Agora, se você chegar todo dia e dizer, você é a minha princesa, você é a minha Gisele Bündchen particular, ela vai rir e não vai acreditar. Gente, brincadeiras à parte, nós precisamos elevar o valor. Porque o mundo aí fora, gente, o bullying está para tudo que é lado. O menosprezo está para tudo que é lado. Aonde você vai, você percebe esse tipo de coisa. E quando você chega em casa, que era para as pessoas te apreciarem, olharem para você e perceberem o seu valor, te elevarem, você não encontra isso. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,12: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Qual foi a última vez que você agradeceu a pessoa que cuida do seu filho lá no berçário? Qual foi a última vez que você agradeceu? Você teve uma atitude com aquele irmão que cuida do seu carro lá com esse frio? Qual foi a última vez que você agradeceu as pessoas que servem, que ministram? Agradeça. Nós temos uma tendência de acharmos que é obrigação. Qual foi a vez que você chegou num grupo de crescimento lá na casa e você agradeceu a pessoa que abriu a casa dela? Para que você pudesse estar lá, para que você pudesse conhecer e experimentar a ação de Deus na sua vida? Apreciação. Gente, eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus por vocês estarem nesse desafio conosco de juntos para que muitos creiam. Aleluia por esse povo. Vocês são especiais de bem bom. Vocês são o que Deus tem dado de melhor para nós como igreja. A Deus seja toda a honra. Vocês são, não troco vocês por nada. Nem por ouro, nem por prata, nem por sangue da lagarta. Essa é a verdade. Agora, de que forma nós podemos ajudar as pessoas a crescer? Através de nossa afirmação do valor delas. Mas não apenas isso, orando juntos. Nós precisamos orar um pelos outros. A Bíblia diz: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações
e Ele está sempre batalhando por vocês em oração. A Bíblia diz que esse homem, Epáfras, estava sempre batalhando por vocês em oração. Ele separava um tempo para orar pelas pessoas. Essa é a grande verdade. Nós precisamos orar um pelos outros para que nós cresçamos juntos. Orarmos pelo nosso crescimento mútuo. A gente tem uma tendência de orar só pelas necessidades das pessoas. Deus, ele está doente, cura ele. Deus, ele está desempregado, abençoa, dá um emprego. Deus, isso. Mas a grande verdade é que Epáfras orava para que eles crescessem, pelo seu crescimento espiritual. Existem pessoas na sua convívio, existem pessoas na sua vida por quem você gostaria de orar para que eles tivessem crescimento espiritual. Existem pessoas que você gostaria lá no seu grupo, na sua família, nos seus amigos, que você gostaria verdadeiramente que eles amadurecessem, deixassem de ser moleques, meninos e tivessem um caráter, que eles pudessem ser verdadeiramente pessoas maduras, semelhantes a Cristo. Existem pessoas assim. Você tem orado pelo seu crescimento? Nós devemos orar a Deus. Deus, faz uma obra, Senhor. Deus, demonstra a essa pessoa que Tu ama. Deus, os meus filhos, eu não quero que eles apenas façam o que é certo. Deus, eu quero que os meus filhos desejem fazer o que é certo. Porque uma coisa é fazer o que é certo, outra coisa é desejar fazer o que é certo. Deus, esse meu amigo que está precisando de esperança, esse meu familiar que está precisando agora, Senhor, de uma decisão de maturidade, ele está balançando e ele está querendo decidir uma coisa, ele precisa de graça. Deus, vai de encontro a essa pessoa que está sobrecarregada, debaixo de uma grande crise. Nós precisamos orar. A Bíblia diz em Romanos 15, o verso 5, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Gente, o teste da minha maturidade, o teste da sua maturidade é o relacionamento. Não é o quanto eu sei, não é o conteúdo, é o relacionamento. Se você tem dificuldade de convivência com outras pessoas, isso mostra que você é imaturo. Ah, mas são muito chatos, são muito assim, essa igreja foi, mas agora é assim, você é imaturo. É isso que a Bíblia diz. Nós precisamos entender que o teste para mostrar que eu sou maduro, que eu sou semelhante a Cristo, é eu poder estar vivendo relacionamentos de uma forma que isso demonstre a minha maturidade. Então Deus quer que nós cresçamos através da nossa oração, orarmos pelo nosso crescimento mútuo. Não apenas isso, admitindo os nossos próprios erros. Efésios 4:25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Gente, a forma mais rápida de eu e você demonstrarmos um espírito de comunitário, termos um relacionamento, é quando a gente é honesto. Quando nós somos honestos verdadeiramente com o que está acontecendo com a nossa vida, quando nós não culpamos outras pessoas, quando nós não escondemos, mas quando somos honestos. Eu coloquei aqui alguns benefícios de você ser honesto, de nós sermos honestos. Primeiro, cura emocional. Vejam o que a Bíblia diz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Existe uma diferença muito grande que as pessoas às vezes não percebem. Gente, existe diferença entre o perdão de Deus e a cura. O perdão de Deus, você ora e Deus te perdoa imediatamente. Mas para ser curado, Deus está dizendo que eu preciso confessar. O que significa isso? Significa que se você quer deixar para trás determinadas coisas da sua vida, se você quer encontrar cura, se você quer se libertar das dores emocionais, se você quer verdadeiramente parar de pensar em algumas coisas que viraram uma tara, um vício, uma obsessão na sua vida, você precisa contar para alguém. Você precisa compartilhar com alguém, é o que a Bíblia está dizendo. Então existem pessoas que acham, eu falei só com Deus e está resolvido. Não, você não vai ser curado. Pode até ter o perdão, mas você vai continuar doente e vai acabar repetindo de novo o mesmo problema, a mesma história. Então Deus está dizendo que você não tem que contar para todo mundo.
Você não tem que sair por aí falando todas as suas mazelas, os seus problemas, mas pelo contrário, você precisa encontrar alguém confiável. Alguém no seu grupo, alguém talvez um grupo, um conselheiro espiritual, um parceiro de oração, mas você precisa compartilhar. Isso traz cura. Não apenas isso, nós precisamos entender que quando você é honesto, isso te dá um novo começo. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e os abandona encontra misericórdia. Existe uma outra tradução que diz, receberá uma nova chance. Gente, bote uma coisa na sua cabeça, não há nada que tenha acontecido na sua vida, nada que tenha acontecido na sua vida, que Deus não possa usar para o nosso próprio bem. Nada que você passou que Deus não pode usar para o nosso bem. Mas para que isso seja transformado, para que isso se torne um agente de crescimento, nós temos que ser honestos a respeito disso. Existem pessoas que sofreram abusos emocionais, abusos físicos, pessoas que sofreram rejeições, pessoas que sofreram traições, pessoas que sofreram mágoas, ressentimentos e carregam isso pela sua vida toda. E nunca conseguem ser uma pessoa 100% saudável nas suas emoções. Por quê? Porque elas não se abrem. Nós temos que ajudar as pessoas a serem curadas. Como eu faço isso? Nós devemos ajudar as pessoas a se perdoarem a si mesmo. Às vezes Deus já nos perdoou, mas a gente não se perdoa a si mesmo. Existem pessoas que você precisa levá-los a saber que eles precisam se perdoarem, se já confessaram a Deus, se já se arrependeram, agora precisam entender que Deus as perdoou, apesar de elas não sentirem isso. Nós precisamos lembrar as outras pessoas que Deus gosta muito delas. E que Deus gosta de dar a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. A Bíblia chega a falar em 1000 chances. Então nós precisamos entender que Deus nunca desiste de quem quer ser honesto, de quem quer verdadeiramente mudar a sua vida. Então nós precisamos constantemente estar incentivando as pessoas a buscarem esse novo começo. Tudo é possível. A Bíblia diz que quando cremos em Cristo nos tornamos nova criatura, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Esse é o evangelho que tem que estar na nossa boca. Essa deve ser a fé que nós devemos usar para as pessoas que estão fragilizadas. Mas nós precisamos também entender que quando somos honestos com os nossos próprios erros, Deus vai nos dar o poder para mudar definitivamente. Tiago capítulo 4, verso 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando eu e você admitimos a nossa dependência de Deus, Ele nos exalta. O que significa isso? Ele significa que quando nós nos humilhamos diante dEle, reconhecemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, Ele não vai nos repreender, Ele não vai nos envergonhar. Vocês conhecem a história da mulher que foi pega em adultério e foi levada diante de Jesus. Segundo os historiadores, ela foi levada diante de Jesus seminua. Ela foi vilipendiada em praça pública e eles queriam apedrejá-la, como a gente viu às vezes em alguns vídeos que acontecem até hoje no Oriente Médio. E eles a levaram ali diante de Jesus para que Jesus desse o veredito para acabar, para repreendê-la, para envergonhá-la mais ainda. Mas o que Jesus fez com aquela mulher, Ele continua fazendo. Ele deu uma segunda chance àquela mulher. E Ele olhou para aqueles homens e disse: quem de vocês é santinho, perfeitinho, que não tem errinho nenhum, que dê a primeira pedra. E dos mais velhos para os mais novos caíram fora. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: vai e não peques mais. Essa é a realidade de um nosso Deus que nos dá poder para mudar as nossas vidas. Quando você é honesto a respeito das suas fraquezas, quando você está realmente reconhecendo as suas dificuldades, você está se humilhando. E a graça de Deus se manifesta. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àqueles que são humildes. Então nós precisamos entender que a graça de Deus nos dá poder para mudar. Por quê? Porque existe um padrão que se repete, gente. Você precisa entender que algumas coisas que você tem na sua vida, que você vivenciou na sua vida, você é incapaz de mudar isso por sua própria força. Se a graça de Deus não se entrar na nossa vida, nós nunca vamos conseguir mudar a realidade da nossa vida. Por isso, precisamos ser capazes de encarar com honestidade.
A cura, o novo começo vem quando eu e você reconhecemos que precisamos da ação de Deus. E a ação de Deus a ação de Deus vem através de nos abrirmos para outras pessoas para sermos curados. Quando nos abrimos. Por isso eu digo a vocês, sejamos honestos, porque todos nós erramos. E por fim, comunhão profunda. Quando nós admitimos os nossos próprios erros, nós temos uma comunhão profunda. A Bíblia diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Por que a gente tem comunhão quando a gente é honesto? Por quê? Porque na luz a gente não pode esconder nada, gente. Dia desses, eu e minha esposa fomos em um restaurante. E a gente não está acostumado a ir assim, em restaurante desses moderninhos assim. Um restaurante bom, um restaurante sério. Mas a luz, a iluminação era muito baixa. Então a gente olhava assim, e eu não conseguia ler o menu. Não levei óculos. Eu tinha que pegar o celular e ligar assim no celular. Se tivesse um cabelo na comida, eu ia comer. Se tivesse uma baratinha, eu ia comer. Sério, por quê? Eu acho que já é para isso que eles deixam a luz escura. Porque na penumbra dá para esconder um monte de coisa. Deus nos diz que quando você reconhece os seus próprios erros, você se aproxima da luz e tem comunhão com os outros. A luz faz com que verdadeiramente você, quando é honesto, você viva na luz. Existe um mito, existe uma mentira que diz que se nós revelarmos os nossos medos e as dificuldades às outras pessoas, se nós revelarmos as nossas fraquezas, as pessoas vão nos rejeitar. Não. A grande verdade é que quando você realmente é honesto na disposição de mudar, não é aquela coisa assim, eu sou assim, você sempre assim, eu sou caloteiro e vou morrer caloteiro, então me empresta um troco aí. Não. Mas quando você realmente se aproxima para a luz e diz assim, eu tenho dificuldades nessa área e você quer mudar, você deixa de ser falso. Quem aqui diz assim, eu amo me relacionar com pessoas falsas? Eu amo me relacionar com pessoas hipócritas, que botam uma máscarazinha, me dão um tapinha nas costas. Ninguém quer, gente. Vamos ser honestos. Então nós percebemos que Deus quer nos chamar. Nós não gostamos de pessoas fingidas e Deus quer nos chamar para vivermos um relacionamento de honestidade. E por fim, o ponto 4, a Bíblia diz, encorajando-nos mutuamente em nossos compromissos. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4, verso 7, exercite-se na piedade. Como a gente pode se exercitar na piedade? A grande verdade é quando você assume um compromisso. Como você estará daqui a 10 anos? Como você estará daqui a 20 anos? Vai depender de quais são os seus compromissos. Os nossos compromissos mudam a nossa vida. E aqui na IBFC nós temos um compromisso. O primeiro compromisso nosso é amar a Deus com todas as nossas forças. Então nós queremos que você se comprometa a amar a Deus, a Jesus Cristo, através da adoração, através da leitura, do devocional, através de você realmente desejar a Deus. O segundo compromisso nosso é amar uns aos outros, nos relacionar. Se você realmente quer crescer, você quer ser uma pessoa madura, talvez você diga, eu não estou vendo mais essa pessoa no culto. Não estou vendo mais essa pessoa vindo nas cultos. E você vai conversar com ela, você vai dizer, não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Imaturidade. Porque aquilo que nós dizemos na classe de membresia de todas as pessoas que entram nessa igreja, nós não somos perfeitos, mas nós assumimos um compromisso. E enquanto nós existirmos como igreja, Jesus não nos levar para o céu. O nosso compromisso é tratarmos os nossos problemas com amor e maturidade. Agora nós não somos tolos de admitir que não vamos ter problemas. Então quem sai pela porta, pela janela, quem se some, não vem conversar, não vem buscar, está demonstrando imaturidade. Porque quem tem maturidade se compromete, esse é um compromisso. Então Deus está querendo que nós nos comprometamos. E por fim Deus quer que nós compartilhamos as boas novas. De que forma? Servindo a Deus com os nossos dons, servindo a Deus com os nossos talentos, falando do Evangelho, sendo a mão de Deus, a boca de Deus, o ombro de Deus. É isso que Deus quer com as nossas vidas. Mas gente, nós estamos nesses 40 dias de juntos, nessa campanha.
Tenho visto muitas fotos no Facebook, no site, muitas pessoas fazendo, mas Deus quer que isso seja um estilo de vida, que nós verdadeiramente juntos possamos influenciar a nossa cidade, a nossa família, a nossa vizinhança. E você, o que tem feito da sua vida? Por isso, eu pergunto a você, você tem assumido os compromissos? A grande verdade é que a maturidade é uma escolha. O crescimento é uma opção, é uma atitude. Qual vai ser a sua realidade daqui a uns anos? Deus, um dia, todos nós vamos estar diante de Deus e Ele vai olhar para mim e para você e não vai perguntar quanto nós subimos disso ou subimos daquilo, mas Ele vai perguntar se nós cumprimos o propósito que Ele estabeleceu para nós. Ele quer que nos tornemos semelhantes a Jesus. Por isso, qual vai ser o nosso próximo passo? Que Deus nos acrescente, nos dê a sua graça, para que eu e você possamos juntos crescermos em maturidade, à semelhança de Jesus. Vamos orar? Pai, nós estamos diante de Ti, Jesus, e Te damos graça, porque apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, apesar, Senhor Jesus, da nossa estrutura, Tu nos conheces. Tu sabes, Senhor Jesus, aquilo que precisamos. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração, que possamos verdadeiramente decidirmos, Pai, crescermos e nos ajudarmos em crescimento. Tu conheces a realidade de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas. Tu sabes aquilo que vivenciamos, Pai. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. Nós queremos agora orar para que o nosso crescimento seja um crescimento mútuo. Pai, talvez existam aqui pessoas que precisam de uma cura emocional. Talvez existam pessoas aqui, Pai, que precisam de um novo começo, como marido, como esposo, como pai. Talvez e digam, mas os meus filhos hoje me odeiam. O meu relacionamento com os meus filhos está tão distante. Talvez você diga, eu tenho dificuldade de abraçar a minha esposa, o meu esposo. Eu tenho dificuldade de chegar e olhar nos olhos do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu amigo. Eu tenho dificuldade de frequentar um grupo de crescimento porque eu acho que se as pessoas souberem como eu sou de perto, elas vão me menosprezar. Mas saiba que Deus está querendo nos chamar para uma vida de transformação. É possível. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que nos colocar diante do Senhor. Abra o seu coração. Talvez você não precise disso, mas você sabe de alguém que precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Vivo sem Ti, sem Tua presença eu morro, sem Tua presença eu morro, és meu tudo. Fique de pé. És meu Senhor, és meu amigo. Todos nós precisamos crescer nos nossos relacionamentos. Você não é perfeito. Você não é o melhor marido, o melhor esposo, o melhor pai, a melhor mãe. Todos nós temos as nossas limitações. Mas agora nós vamos nos colocar diante do Senhor e vamos dizer, Deus, nós queremos crescer. Nós queremos amadurecer, nós queremos nos tornar melhores. Então vem agora em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos estar orando. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Que existe em nós uma inclinação, uma tendência a menosprezar. Ao mesmo tempo que sabemos que precisamos de relacionamentos, temos dificuldades. Muitas vezes as nossas culpas, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas fraquezas. Mas agora em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração, fale a cada vida agora. Nós queremos juntos crescer. Nos ajuda, Pai, a estendermos a mão, a afirmarmos o valor das pessoas, a darmos atenção às pessoas, a verdadeiramente, Pai, estendermos a mão em agradecimento,
Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos leve a ser boca de Deus, reafirmando o valor, reafirmando que Deus perdoa, reafirmando que Deus traz cura, traz restauração, para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, e que a cura de Deus possa se manifestar agora nos nossos lares, nas nossas famílias, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nos nossos grupos de crescimento. Nessa cidade, queremos ser uma agência de transformação de Deus. Nós assumimos esse compromisso. Em nome de Jesus. Aleluia.